Você já ouviu a expressão "a lei acaba aqui"? Talvez tenha visto numa camiseta, numa tatuagem, numa música. A frase virou clichê de rebeldia barata. Mas existe um lugar no mapa onde essa frase não é pose. É a constituição daquele pedaço de chão. 3 países se encontram num rio turvo de água marrom: Brasil, Argentina e Paraguai. Não há muro, não há guarita. Não há aduana que consiga vigiar cada barco, cada mochila, cada carro que cruza a ponte da amizade. O nome oficial é Tríplice Fronteira, mas quem vive ali, quem trabalha ali, quem lucra ali, chama pelo que ela realmente é: o fim da lei. Imagine um território do tamanho de uma cidade média, onde circulam livremente toneladas de cocaína, fuzis AR-15 de fabricação americana, que vieram parar nas mãos de traficantes brasileiros, dinheiro de propina de governos estrangeiros e células de grupos que o Departamento de Estado americano já considerou ameaça terrorista. Tudo isso num raio de poucos quilômetros, sob o nariz de 3 polícias, 3 exércitos, 3 sistemas de inteligência que não se falam. Pare. Pense. O que você realmente sabe sobre a Tríplice Fronteira? A resposta provavelmente é o que a Globo mostrou numa reportagem de domingo, ou o que você leu numa notícia rápida sobre contrabando de cigarros. Mas a verdade é mais densa, mais perigosa e muito mais organizada do que a versão superficial que chega até você. Porque a Tríplice Fronteira não é um lugar de caos, é um lugar de ordem. Uma ordem paralela, com regras escritas em código, hierarquias que imitam exércitos e uma economia que move bilhões de reais sem passar por um único banco oficial. Se você já sentiu que a mídia tradicional esconde as camadas reais do crime organizado, você sabe o gosto amargo de receber migalhas de informação. A Globo mostra a ponta, o helicóptero da PF, a apreensão de 200 quilos de cocaína, o preso algemado. Mas nunca mostra o iceberg. Nunca mostra o sistema por trás da apreensão. Hoje você vai ver o mapa completo. Não a versão para consumo público. A versão para quem quer entender como um território de 120 quilômetros quadrados se tornou o maior entreposto de armas, drogas e dinheiro ilícito da América do Sul. O que o governo do PT esconde quando diz que a fronteira está monitorada? O que a mídia militante de esquerda jamais vai mostrar, porque desmonta a narrativa de que o crime é fruto da pobreza. A primeira coisa que você precisa saber é que a Tríplice Fronteira não é uma falha do sistema. Ela é o sistema funcionando exatamente como foi desenhado. Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu formam um triângulo urbano de quase 500 mil habitantes. Mas os números oficiais de população mentem, porque entre eles circulam todos os dias dezenas de milhares de pessoas que não estão em nenhum censo. Paraguaios que trabalham no Brasil, brasileiros que moram no Paraguai, árabes, libaneses, chineses, coreanos, nigerianos que fazem negócios na região sem documento válido em nenhum dos 3 países. A população flutuante é tão grande quanto a registrada. Cada um desses países tem leis diferentes. No Paraguai, o imposto sobre importação é baixíssimo. No Brasil, o mesmo produto custa até 3 vezes mais. Na Argentina, o controle cambial torna o dólar paralelo mais valioso que o oficial. A diferença entre as 3 economias não é uma brecha. É um abismo que o crime organizado aprendeu a atravessar com precisão cirúrgica. Um container chega no porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. A documentação diz que a carga segue para São Paulo, mas no meio do caminho, o container é desviado, levado para um galpão em Foz. Ali, a carga é fracionada. Metade vai para Ciudad del Este, legalmente. A outra metade, produtos químicos usados na refinação de cocaína, segue para o interior do Paraguai, onde laboratórios do Comando Vermelho
operam com proteção paga a policiais paraguaios. Tudo documentado, tudo registrado, tudo dentro de uma normalidade burocrática que ninguém questiona. A Polícia Federal Brasileira sabe disso. A Secretaria de Inteligência Paraguaia sabe disso. O FBI sabe disso. Mas cada um opera dentro do seu quadrado, sem compartilhar informação completa. Porque compartilhar significaria expor as próprias falhas. E expor falhas significa perder orçamento, perder poder, perder controle político. Agora multiplique esse fluxo por 1.000 contêineres por mês, por 200 aeronaves pequenas que pousam em pistas clandestinas no interior do Paraguai e do Brasil, por incontáveis barcos que cruzam o Rio Paraná todas as noites, carregados com armas que vão abastecer as bocas de fumo do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que a Globo não mostra é que a logística do crime organizado na Tríplice Fronteira é mais eficiente que a logística do Estado brasileiro. O PCC consegue mover um fuzil de Ciudad del Este até uma favela em Manaus em 48 horas, com rastreamento por GPS, mensagens criptografadas e uma rede de pontos de apoio que inclui hotéis, postos de gasolina e pequenos comércios de fachada. O Exército Brasileiro leva 5 dias para mover um pelotão de blindados de São Paulo para o Rio de Janeiro. A diferença não é de recursos, é de inteligência. E é aí que a história fica realmente perigosa. Porque a Tríplice Fronteira não abriga apenas traficantes de drogas. Abriga células de grupos que o governo americano classifica como terroristas. A região é conhecida desde os anos 90 como um ponto de apoio logístico para o Hezbollah, o grupo libanês financiado pelo Irã. A comunidade libanesa em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é grande, antiga e legal. Mas dentro dela, agências de inteligência americanas e israelenses identificaram indivíduos que operam como arrecadadores de fundos, lavadores de dinheiro e fornecedores de documentos falsos para o Hezbollah. Em 2023, uma investigação conjunta do FBI e da Polícia Federal prendeu 4 pessoas em Foz do Iguaçu acusadas de planejar ataques contra alvos judeus na Argentina. As provas incluíram conversas por aplicativos criptografados, transferências bancárias para contas no Líbano e a compra de equipamentos eletrônicos que poderiam ser usados na fabricação de explosivos. O governo Lula, na época, minimizou o caso. Disse que era cooperação internacional de rotina, mas os documentos do FBI, vazados para a imprensa americana, mostravam outra coisa: que a célula tinha acesso a armas de guerra, dinheiro em espécie e uma lista de alvos que incluía sinagogas, centros comunitários e até uma escola judaica em Buenos Aires. A pergunta que você precisa fazer é simples: se o governo brasileiro sabe disso, por que não age com mais firmeza? Porque a fronteira continua sendo um território livre para o crime organizado e para grupos classificados como terroristas por uma das maiores potências do mundo. A resposta é tão desconfortável quanto a verdade que você está prestes a ouvir. O Estado brasileiro não controla a Tríplice Fronteira, porque o custo político de controlar seria maior que o custo de deixar como está. Controlar significaria enfrentar não apenas o crime organizado, mas também os interesses econômicos legais que dependem do fluxo desregulado da fronteira. Significaria prender empresários, fechar empresas e criar um conflito diplomático com o Paraguai que afetaria as exportações brasileiras de energia elétrica de Itaipu. Significaria, acima de tudo, admitir que o Estado perdeu o controle de um pedaço do seu território. E nenhum governo, de nenhum partido, quer fazer isso. Essa revelação sobre o custo político de controlar a Tríplice Fronteira é o tipo de verdade que a mídia tradicional nunca conta, porque expõe a conivência silenciosa do Estado. Se você quer continuar desenterrando esses segredos que o sistema prefere enterrar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora me diga nos comentários:
Você acredita que o governo algum dia vai admitir que perdeu o controle? Ou a farsa vai continuar até o próximo escândalo? Mas a verdade é que a Tríplice Fronteira já é, há décadas, um estado paralelo, com suas próprias leis. Sua própria polícia, paga, armada e treinada por facções. Sua própria economia, que movimenta mais dinheiro que o PIB de alguns países pequenos. Sua própria justiça, executada por homens que nunca foram eleitos, nunca foram nomeados e nunca prestaram contas a ninguém. Você está entrando no território onde o Brasil perdeu o controle. E o que você vai descobrir nas próximas camadas é o mapa completo desse império. Quem manda, como manda e por que ninguém, absolutamente ninguém, fez nada para impedir. A estrutura de poder na Tríplice Fronteira não é um monólito. Não há um chefe único sentado num trono dando ordens. O que existe é uma constelação de organizações que competem, cooperam, se aliam e se confrontam, dependendo do negócio, da época e do lucro envolvido. Pense num mercado de ações, mas sem regulação, sem SEC, sem CVM. As ações são carregamentos de cocaína, lotes de fuzis, pacotes de dólares não declarados. As corretoras são empresas de fachada. Lojas de eletrônicos em Ciudad del Este, restaurantes em Foz, casas de câmbio em Puerto Iguaçu. Os investidores são os chefes do PCC, do Comando Vermelho, dos cartéis mexicanos que têm representação na região. Cada um deles opera em um nicho específico. O PCC controla a rota de armas para o Brasil. O Comando Vermelho domina a logística de drogas que saem do Paraguai e da Bolívia em direção ao Rio de Janeiro. Os cartéis mexicanos, principalmente o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco Nova Geração, usam a região para lavar dinheiro produzido com a venda de metanfetamina nos Estados Unidos, comprando aqui produtos eletrônicos que são revendidos no México como se fossem legítimos. E todos eles pagam pedágio a uma estrutura maior, difusa, quase invisível. A máfia local que controla o acesso físico à fronteira. Homens que não aparecem nos noticiários, que não têm nome conhecido, mas que decidem qual barco passa, qual caminhão é liberado, qual avião pousa sem ser questionado. Esta máfia local é composta por paraguaios e brasileiros que vivem na região há gerações. São donos de terras, fazendeiros, comerciantes que construíram suas fortunas na zona cinzenta entre o legal e o ilegal. Eles não estão interessados em guerra, estão interessados em fluxo. Quanto mais carga circula, mais dinheiro eles ganham. Por isso, mantém a paz entre as facções, ou pelo menos um cessar-fogo tácito que permite que os negócios continuem. Se você é o PCC e precisa passar 10 fuzis pelo Rio Paraná, você negocia com esses homens, paga o pedágio e segue em frente. Se você é do Comando Vermelho e tem um carregamento de cocaína para enviar ao Rio, você paga o pedágio também. A competição entre as facções acontece dentro do Brasil, nas bocas de fumo, nas disputas territoriais. Na fronteira, o acordo é claro. Negócios são negócios. Este ecossistema de crime e comércio não poderia existir sem um sistema financeiro paralelo que move o dinheiro sem deixar rastros. E aqui, a Tríplice Fronteira abriga uma das estruturas mais sofisticadas do mundo. O sistema de Hawala, importado pelos imigrantes libaneses e paquistaneses que vivem na região. Hawala é um sistema de transferência de dinheiro baseado em confiança. Não há contratos, não há recibos, não há registros eletrônicos. Um homem em Ciudad del Este recebe $10.000 de um traficante. Ele faz uma ligação para um contato em Beirute. O contato entrega o equivalente em libras libanesas a um familiar do traficante que mora no Líbano. O dinheiro nunca cruzou uma fronteira oficial, nunca passou por um banco, nunca acionou um alerta de lavagem de dinheiro. O Brasil rastreia operações acima de R$10.000. O Paraguai rastreia acima de $10.000.
Mas uma transferência de Hawala pode mover US$1 milhão em 18 transações de 8 mil, sem que ninguém levante suspeita. O sistema é tão eficiente que agências de inteligência americanas estimam que mais de 300 bilhões de dólares circulam por Hawala globalmente a cada ano, a maior parte ligada a atividades criminosas. Na Tríplice Fronteira, o Hawala é o sistema nervoso do crime organizado. Cada tonelada de droga que sai, cada fuzil que entra, cada dólar que é lavado, passa por uma dessas transações invisíveis. O dinheiro nunca toca o solo brasileiro, mas ele financia a guerra que você vê nos morros do Rio, nas periferias de São Paulo, nas fronteiras do norte. E o governo brasileiro sabe disso. A Polícia Federal já mapeou dezenas de operadores de Hawala em Foz do Iguaçu. Já prendeu alguns, já quebrou alguns esquemas, mas o sistema é descentralizado, resiliente e protegido por uma comunidade que não denuncia os seus. Cada vez que um operador é preso, 3 surgem no lugar. Agora, imagine que você está sentado numa das mesas sujas de um barraco no meio da favela, enquanto o gerente da Boca explica o sistema. Cada real que entra aqui, ele tem que sair limpo em algum lugar. Não adianta prender o motoqueiro. Não adianta apreender a arma. A cabeça do sistema não tá no morro. Tá na fronteira. Tá na mão de gente que nunca pisou no Rio. O gerente está certo. A hierarquia do crime no Brasil não é vertical, com um chefe no topo dando ordens para baixo. É horizontal, com nós de poder distribuídos por todo o território nacional. E a Tríplice Fronteira é um dos nós mais importantes. Sem a fronteira, o PCC não teria armas. O Comando Vermelho não teria cocaína refinada. Os cartéis não teriam conta bancária. A guerra que você vê na televisão, as balas perdidas, os corpos no chão, tudo começa aqui, na confluência de 3 países que não conseguem se entender. Você pode estar pensando, se a fronteira é tão crítica, por que o Estado não faz um cerco total? Por que não fecha todas as passagens, prende todos os envolvidos, acaba com Hawala? A resposta é que o Estado tentou, várias vezes. Em 2012, o governo Dilma Rousseff lançou a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, que previa a instalação de centenas de novos postos de fiscalização, a compra de equipamentos de vigilância e a integração das polícias. 5 anos depois, a maioria dos postos estava abandonada. Os equipamentos tinham sido roubados ou estavam quebrados, e a integração nunca saiu do papel. Em 2018, sob o governo Michel Temer, uma força-tarefa conjunta com o Paraguai apreendeu mais de 10 toneladas de maconha e prendeu 200 pessoas em operações na região. Mas em 2021, a quantidade de maconha apreendida já tinha voltado ao patamar anterior. O crime se reorganizou mais rápido que o Estado. Em 2024, o governo Lula anunciou um novo plano de fronteiras, com investimento de mais de R$1 bilhão. Até o final de 2025, menos de 20% do orçamento tinha sido gasto. Os equipamentos prometidos, drones, radares, veículos blindados, não chegaram aos postos de fronteira. O padrão é sempre o mesmo: anúncio grandioso, execução medíocre, abandono silencioso. Como se o Estado não quisesse realmente controlar a fronteira. Como se houvesse um acordo não escrito de que a Tríplice Fronteira é um território onde a lei é opcional. Lembra daquela reunião secreta que mencionamos? Pois é. Existem relatos de fontes da Polícia Federal, nunca confirmados oficialmente, de que líderes do PCC enviaram emissários à Foz do Iguaçu para negociar com milicianos e integrantes de grupos de extermínio paraguaios o controle de rotas de armas. A reunião teria ocorrido num sítio afastado, com segurança armada, e terminou com um acordo. O PCC fica com a rota de armas para São Paulo, os paraguaios ficam com a rota para o Rio, e ninguém invade o território do outro.
tudo selado com dinheiro em espécie, entregue numa mala preta. A Polícia Federal suspeita que esse acordo tenha sido mediado por um empresário brasileiro que opera um posto de gasolina na fronteira, cujo nome não foi revelado para não atrapalhar as investigações. O empresário, segundo as investigações, já foi preso por contrabando, mas responde em liberdade. Ele conhece todos os atores da região, transita entre os 3 países sem dificuldade e é visto como um homem de confiança, tanto pelo PCC quanto pelos milicianos paraguaios. O governo brasileiro nega que esses acordos existam, mas as escutas telefônicas da Operação Lava Jato, nos desdobramentos que investigaram o PCC, capturaram conversas entre traficantes mencionando o sítio e a reunião, como se fossem fatos consumados. As gravações nunca vieram a público. Foram classificadas como sigilosas pela Justiça Federal. E é aqui que a história se aproxima perigosamente de você. Porque o sistema que mantém a Tríplice Fronteira aberta para o crime não é apenas um problema de segurança pública. Ele é um motor econômico que afeta o seu bolso, a sua segurança, a sua liberdade. Cada fuzil que entra pela fronteira e chega a uma favela aumenta o poder de fogo do crime organizado contra o Estado. Cada tonelada de droga que passa aumenta o orçamento das facções para corromper policiais, juízes, políticos. Cada dólar lavado financia a expansão do crime para novas áreas, novas cidades, novos estados. E cada governo que finge que a fronteira está controlada está, na prática, transferindo para você o custo da violência que não conseguiu evitar. Se você já pagou um pedágio de R$5 num desvio e viu o dinheiro ir para o bolso de alguém que não presta contas, você sabe como funciona. O sistema paralelo da fronteira é a versão em grande escala desse mesmo mecanismo. Quem controla o fluxo de mercadorias na Tríplice Fronteira também poderia controlar o fluxo de tudo que você consome, compra e precisa, se ninguém fizer nada. Agora, preste atenção no que vou te dizer, porque este é o ponto onde a narrativa oficial desaba. A Tríplice Fronteira não é um problema de segurança pública que o governo brasileiro não consegue resolver. É um problema que o governo brasileiro não quer resolver, porque resolver significaria encarar a verdade de que o Estado é cúmplice, por ação ou omissão, do maior mercado ilegal do Hemisfério Sul. Significaria prender não apenas traficantes, mas também os empresários que lucram com o contrabando legal, os donos de lojas que vendem produtos contrabandeados abertamente, os políticos que recebem doações de campanha de empresas de fachada, os agentes públicos que fecham os olhos mediante pagamento. Significaria, acima de tudo, reconhecer que a narrativa de que o crime é fruto da pobreza é uma mentira conveniente. Porque na Tríplice Fronteira, o crime não nasce da pobreza. Nasce da ganância organizada, da inteligência estratégica e da conivência dos poderosos. Os traficantes que controlam as rotas da fronteira não são pobres coitados que entraram no crime por falta de opção. São empresários do crime, com planos de negócios, análise de risco e estratégias de expansão. Eles se reúnem em escritórios, não em becos. Eles usam advogados, não porretes. Eles lavam dinheiro em paraísos fiscais, não em contas de poupança. E no centro de tudo, a Tríplice Fronteira funciona como o sistema nervoso que conecta todos esses pontos. Sem ela, o crime organizado brasileiro seria uma coleção de gangues locais, incapazes de se articular nacionalmente. Com ela, é um império que se estende do Acre ao Rio Grande do Sul, com ramificações em todos os estados, em todas as capitais, em todos os presídios. Agora, você precisa decidir o que fazer com essa informação, porque ela não é apenas um dado curioso para ser consumido e esquecido. Ela é uma ferramenta, uma chave que abre a porta para entender o Brasil real,
O Brasil que a mídia militante de esquerda não mostra. O Brasil que o governo do PT finge que não existe. Você pode continuar acreditando na versão superficial, que a violência é causada pela desigualdade, que os traficantes são vítimas do sistema, que a solução é mais assistência social e menos polícia. Ou você pode abrir os olhos para o que a fronteira revela. O crime organizado é um poder paralelo que ocupa o vácuo deixado pelo Estado. E enquanto o Estado não decidir enfrentar esse poder com inteligência, com força, com vontade política, nada vai mudar. A escolha é sua. Mas antes que você decida, vamos ao que realmente acontece ali, todos os dias, debaixo do sol escaldante de Foz do Iguaçu. O Rio Paraná, na altura da Tríplice Fronteira, tem mais de 1 quilômetro de largura. À noite, a escuridão é quase total. As luzes das cidades refletem na água, mas não iluminam o centro do rio. É ali que os barcos passam. Pequenos, rápidos, sem identificação, motor de 100 cavalos de potência. Eles cruzam de um país a outro em menos de 15 minutos. Não há radar que cubra todo o rio. Não há barreira física. A Polícia Federal tem algumas lanchas, mas não o suficiente para patrulhar os 230 quilômetros de fronteira seca e fluvial da região. Os traficantes sabem disso. Eles estudam os horários das patrulhas, os pontos cegos dos radares, as janelas de oportunidade. Eles têm informantes dentro das próprias forças de segurança. Um barco carregado com 200 quilos de cocaína pode render, na ponta final, mais de 2 milhões de reais. O risco de ser pego? Pequeno. A pena para tráfico internacional? Alta, mas raramente aplicada com rigor. O lucro? Alto o suficiente para compensar qualquer perda. Por isso, a cada noite, dezenas de barcos cruzam o rio. Carregam armas que vão abastecer as facções. Carregam drogas que vão encher as bocas de fumo. Carregam dinheiro que vai ser lavado nas lojas de Ciudad del Este. O fluxo não para. Nunca parou. Nunca vai parar enquanto o Estado não decidir que parar vale o custo político. E o custo político é real, porque a economia legal da região depende desse fluxo. As lojas de Ciudad del Este vendem produtos importados a preços baixos porque não pagam os impostos brasileiros. Os turistas que atravessam a Ponte da Amizade todos os dias compram ali porque é mais barato. Se o Estado brasileiro fechasse a fronteira, o comércio legal de Foz do Iguaçu quebraria. Os hotéis ficariam vazios. Os restaurantes fechariam. O desemprego dispararia. É por isso que o governo nunca aperta demais, porque cada medida de controle que prejudica o contrabando também prejudica o comércio legal. A linha entre um e outro é tão fina que desaparece. O resultado é um território onde a lei existe no papel, mas não se aplica quando o assunto é o bolso. E a economia da Tríplice Fronteira é o bolso de muita gente importante. Essa zona cinzenta é tão extensa que o crime organizado criou um sistema de inteligência próprio para monitorar as autoridades. Não é exagero. Existem relatos de que facções instalaram câmeras em postes de luz em Ciudad del Este, que apontam para as delegacias da Polícia Federal do lado brasileiro da Ponte da Amizade. Câmeras comuns, compradas em loja de material de construção, alimentadas por uma bateria de carro. Elas transmitem ao vivo para uma central instalada numa casa alugada em Foz. Os traficantes sabem exatamente quando uma viatura sai da garagem. Sabem quantos policiais estão a bordo. Sabem para que lado o carro virou e agem de acordo. Você pode pensar que isso é tecnologia de filme de espionagem, mas não é. É tecnologia de segurança de condomínio, adaptada para o crime. Qualquer um pode comprar esses equipamentos por menos de R$500. O que difere é a organização para usá-los. E a organização
na Tríplice Fronteira, é algo que o Estado brasileiro deveria estudar com atenção. Porque enquanto a burocracia pública trava projetos por meses, as facções montam uma rede de vigilância em 48 horas. Enquanto o governo anuncia uma licitação para comprar drones, os traficantes já estão usando aeronaves remotas para mapear rotas de fuga. Enquanto a Polícia Federal pede autorização judicial para grampear um telefone, os chefes do crime já trocaram de chip 3 vezes. A assimetria entre o Estado e o crime não é de poder de fogo. A polícia tem mais armas, mais homens, mais recursos. A assimetria é de velocidade de decisão. O crime decide hoje e executa amanhã. O Estado decide hoje, pede autorização, faz licitação, contrata e executa no ano que vem. Se você é um traficante operando na fronteira, essa diferença de ritmo é a sua maior vantagem. Ela permite que você esteja sempre um passo à frente, porque o Estado está sempre um ano atrás. E esse atraso tem consequências que vão muito além da fronteira. Cada fuzil que entra pela Ponte da Amizade e chega a uma favela no Rio de Janeiro não é apenas uma arma, é um voto de confiança no poder do crime. Cada vez que um desses fuzis é usado contra a polícia, ele envia uma mensagem clara. O Estado não controla o território. Quem controla é a facção. E quando a facção controla o território, ela também controla as pessoas que vivem ali. O toque de recolher no Complexo do Alemão não é uma sugestão, é uma ordem. As ordens não vêm de um líder sentado numa sala em Foz do Iguaçu, mas as armas que garantem que a ordem seja cumprida vieram de lá. O dinheiro que paga os soldados que patrulham a viela à noite foi lavado lá. A logística que mantém o fluxo de drogas, que sustenta a economia da Boca, passa por lá. A Tríplice Fronteira não é apenas um ponto de entrada de mercadorias ilegais. Ela é a espinha dorsal do crime organizado brasileiro. Sem ela, as facções seriam organizações regionais, limitadas pela capacidade de conseguir armas e drogas dentro das próprias fronteiras nacionais. Com ela, são organizações transnacionais, com acesso a mercados globais de armamento, a laboratórios de refino de cocaína na Bolívia e no Paraguai, a sistemas financeiros paralelos que movimentam bilhões de dólares sem deixar rastro. Você já entendeu o mapa, já entendeu os atores, já entendeu o mecanismo. Agora, a pergunta que fica é a mais importante de todas. O que você vai fazer com isso? Num país onde a mídia militante de esquerda trata o crime como consequência da pobreza, onde o governo do PT trata a fronteira como um problema que pode ser resolvido com discursos em vez de ações, onde a justiça trata os grandes chefes como empresários de sucesso que precisam de proteção, a única arma que você tem é o conhecimento. Saber como o sistema funciona não muda o sistema, mas muda você. Muda a sua capacidade de enxergar além da cortina de fumaça. Muda a sua capacidade de cobrar dos políticos que você elegeu. Muda a sua capacidade de proteger a si mesmo e aos seus. E isso, num mundo onde a verdade é o bem mais escasso, vale mais do que qualquer fuzil. Num barraco no alto do morro, um rádio pifa uma mensagem codificada. Lá embaixo, na cidade, você ouve o som de um helicóptero se aproximando. A guerra não para. Nunca parou. Nunca vai parar. Mas agora você sabe por quê. O governo brasileiro, através de declarações oficiais, insiste que a Tríplice Fronteira está sob controle, que as operações conjuntas com o Paraguai e a Argentina são eficazes, que o volume de apreensões prova que o Estado está presente. Mas os números contam uma história diferente. Em 2023, a Receita Federal apreendeu na fronteira do Paraná aproximadamente 36 toneladas de drogas. Parece muito, mas estimativas de inteligência apontam que o volume real que passa pela região é de 300 a 500 toneladas por ano.
O que o Estado apreende é entre 7% e 12% do total. O resto flui livremente. A mesma proporção vale para armas. Em 2024, a Polícia Federal apreendeu 182 fuzis na fronteira. O número de fuzis que entraram efetivamente no Brasil, segundo relatórios de inteligência acessados pela imprensa, foi de mais de 2.000. O Estado pega menos de 10%. O resto está nas mãos das facções, apontado para policiais, para juízes, para você. Pare por um momento e pense no que esses números significam. O Estado brasileiro, com todo o seu orçamento de bilhões de reais, com o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, com radar, satélite, drones, agentes infiltrados, consegue interceptar apenas 1 em cada 10 fuzis que entram pela fronteira. 1 em cada 10. O resto vira poder de fogo nas mãos de quem não respeita a lei, não respeita a autoridade, não respeita a vida. Agora, considere o elemento humano por trás desses números. Um fuzil AR-15, comprado em Ciudad del Este por $3.500, é revendido para o PCC por R$18.000. Na ponta final, no morro, o mesmo fuzil é alugado para o gerente da Boca por R$500 por semana. Um único fuzil pode gerar, ao longo de 2 anos, mais de R$50.000 de lucro para a facção. A arma nunca se desgasta, nunca perde o valor. É um ativo permanente. Cada fuzil que entra pela fronteira é um pequeno negócio que financia a guerra urbana. Cada apreensão perdida é um investimento que o crime faz e recupera em semanas. A economia do fuzil é tão previsível quanto a economia do leite ou do pão. Só que o produto final é morte. E você paga a conta. Não apenas nos impostos que financiam um sistema ineficiente. Você paga no valor do seu imóvel, que cai quando a violência sobe no bairro. Você paga no seguro do carro, que encarece com cada roubo. Você paga na liberdade de ir e vir, que diminui quando o medo aumenta. A tríplice fronteira não é um problema distante. É uma máquina de transferir custos do crime para o seu bolso, silenciosamente, todos os dias. Um empresário de Foz do Iguaçu, que lida com o comércio de eletrônicos na região, descreveu o sistema em 3 frases, ditas a um repórter em 2022. Aqui todo mundo sabe que sem o contrabando, a cidade para. Mas ninguém fala. Você aponta o dedo para um contrabandista e o contrabandista aponta o dedo para o político que recebeu a doação dele. E todo mundo fica calado. Esse silêncio é o principal lubrificante do sistema. Ele permite que a fronteira funcione como um porto franco do crime, onde a única regra é não ser pego. E mesmo quando alguém é pego, as consequências são leves. As penas para contrabando no Brasil são brandas quando comparadas às penas para tráfico de drogas. Um contrabandista pego com 200 fuzis pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, quase sempre em regime aberto ou semiaberto. Um traficante pego com 200 quilos de cocaína pega de 5 a 15 anos em regime fechado. O sistema penal brasileiro trata o contrabando de armas de guerra como um crime menor do que o tráfico de drogas. A mensagem que isso envia para quem opera na fronteira é clara: vale a pena arriscar. O contraste com a abordagem americana é gritante. Nos Estados Unidos, o contrabando de armas para organizações criminosas é tratado como crime federal grave, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão. O governo Donald Trump, que classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas em junho de 2026, também endureceu as leis de exportação de armas para países da América do Sul, exigindo o rastreamento mais rigoroso de cada lote que sai do território americano. Mas o Brasil não adotou medidas equivalentes. O governo brasileiro, sob o PT e Lula,
criticou a classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas, chamando-a de interferência externa. Enquanto os Estados Unidos apertam o cerco contra o fluxo de armas, o Brasil mantém as penas baixas, a fiscalização frouxa e a fronteira aberta. Você já viu o suficiente para saber que a história não termina aqui. A Tríplice Fronteira é o centro nevrálgico, mas não é o único ponto. As rotas de armas e drogas formam uma teia que se espalha por todo o Brasil, conectando a fronteira às capitais, aos presídios, às bocas de fumo. Pense numa formiga carregando uma folha. Sozinha, ela não faz diferença. Mas 1000 formigas podem desmontar uma árvore inteira em dias. O crime organizado na Tríplice Fronteira funciona assim. Cada barco, cada caminhão, cada moto que cruza a fronteira é uma formiga. Sozinho, não faz diferença. Mas 1000 formigas, operando todos os dias, constroem um império que o Estado não consegue derrubar. E o mais assustador é que o Estado parece ter desistido de tentar. Quando o governo americano classifica o PCC como organização terrorista, ele está dizendo ao mundo que o crime organizado brasileiro atingiu um patamar de ameaça que justifica ação internacional coordenada. O governo brasileiro, ao criticar a classificação, está dizendo que não considera o PCC uma ameaça desse nível. Qual dos dois está com a razão? Olhe para os fatos. O PCC controla a maioria dos presídios brasileiros. O PCC tem células em todos os estados. O PCC movimenta bilhões de reais por ano. O PCC tem braços internacionais, com operações na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa. O PCC tem uma estrutura de comando que inclui um conselho diretivo, setores de inteligência, finanças, logística e até um departamento jurídico que defende seus membros presos. Se isso não é uma organização terrorista, o que é? A definição clássica de terrorismo envolve o uso de violência para atingir objetivos políticos. O PCC não quer derrubar o governo, mas quer controlar territórios, impor suas leis e negociar com o Estado de posição de força. O terrorismo de cartel, como é chamado no México, se encaixa perfeitamente na atuação do PCC e do Comando Vermelho. E a fronteira é o principal ponto de abastecimento dessa máquina de guerra. Agora, a última camada. A Tríplice Fronteira não é apenas um problema brasileiro, é um problema continental. A Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, o Chile, todos são afetados pelo fluxo de armas e drogas que passa pela região. O crime organizado brasileiro se articula com cartéis mexicanos, com a máfia italiana, com grupos do leste europeu, com o Hezbollah. A fronteira é o ponto de encontro de todas essas organizações. Em 2025, uma operação conjunta da Interpol e da Polícia Federal prendeu em Foz do Iguaçu um cidadão libanês que era procurado por conexão com o atentado de 2024 contra a embaixada israelense em Buenos Aires. O homem, que vivia em Foz há 15 anos com documentos falsos, era dono de uma loja de eletrônicos em Ciudad del Este. A loja era uma fachada para a lavagem de dinheiro do Hezbollah. A operação foi considerada uma das mais importantes da história recente da luta antiterrorismo na América do Sul. E o que o governo brasileiro fez após a prisão? Anunciou que vai reforçar a segurança na fronteira. Outra vez. Você já ouviu esse anúncio dezenas de vezes e sabe que ele não vai se concretizar, porque a Tríplice Fronteira não é um problema que se resolve com discurso. É um problema que exige vontade política de enfrentar interesses poderosos dentro e fora do Estado. E essa vontade, até hoje, não apareceu. O helicóptero que você ouviu no início está mais perto agora. As hélices cortam o ar pesado da noite. Lá em cima, o holofote varre as vielas. Lá embaixo, os homens do tráfico já sabem que a polícia está chegando.
As armas que eles seguram vieram de longe. Vieram de barcos no Rio Paraná. Vieram de caminhões na Ponte da Amizade. Vieram de um sistema que você acabou de conhecer. A guerra no Morro não é uma guerra local. É a ponta de um fio que se estende até a fronteira, e da fronteira até o mundo. Agora que você sabe o mapa, a pergunta é: quem vai puxar esse fio? A resposta não está num governo, num partido, numa política pública. A resposta está em cada cidadão que decide parar de engolir a versão oficial e começar a perguntar: quem lucra com isso? Quem permite que isso continue? Quem silencia diante do que sabe? Porque o sistema da Tríplice Fronteira não se sustenta apenas pela ganância dos traficantes. Sustenta-se pela conivência silenciosa de quem prefere não saber, de quem aceita a narrativa superficial, de quem trata o crime organizado como um problema distante que não o afeta. Mas você já não é essa pessoa. Você viu as camadas, viu os números, viu os mecanismos, viu como a arma que mata no complexo do Alemão começa como uma compra num mercado de pulgas em Ciudad del Este, como o dinheiro que financia a guerra no Morro passa por uma loja de eletrônicos que nunca emite nota fiscal, como o Estado finge que controla quando na verdade só administra o caos. Agora, o que você faz com essa visão é uma escolha pessoal. Mas que ninguém diga que você não sabe. Que ninguém diga que a verdade estava escondida. Você a encontrou aqui, exposta em cada parágrafo, em cada evidência, em cada conexão que a mídia militante de esquerda jamais vai mostrar, porque desmonta a narrativa que sustenta o poder. A Tríplice Fronteira continua funcionando. O Rio Paraná continua correndo. Os barcos continuam cruzando na escuridão. E o governo continua anunciando planos que nunca saem do papel. A única coisa que mudou hoje foi você. Alguns vão chamar este conhecimento de pessimismo, outros de alarmismo. Os mesmos que sempre trataram o crime como consequência e não como causa, vão dizer que você está sendo manipulado por uma narrativa de direita, de ódio, de medo. Mas o medo não está no que foi dito aqui. O medo está no que foi silenciado por décadas. O medo está no fato de que a Tríplice Fronteira não é uma anomalia. É o espelho do Brasil que a elite política prefere não encarar. Um país onde a lei existe para o pobre, para o fraco, para quem não tem dinheiro para pagar um bom advogado. Mas para o crime organizado, para o grande contrabandista, para o empresário que lava dinheiro em loja de eletrônicos, a lei é uma sugestão educada que pode ser ignorada com um suborno, um contato político, uma ameaça bem colocada. 240 milhões de brasileiros vivem com as consequências de um sistema que a Tríplice Fronteira expõe em toda a sua nudez. Cada real que você paga de imposto, cada minuto que você perde no trânsito por causa de uma blitz que deveria estar na fronteira, cada notícia de chacina que você lê no café da manhã. Tudo isso é o custo de uma fronteira que o Estado abandonou. O Rio Paraná continua correndo. As luzes de Foz do Iguaçu continuam brilhando, e na escuridão entre elas, os barcos passam. Leves, rápidos, carregados com o futuro que o Brasil insiste em não enxergar. A pergunta que fica não é se o sistema vai cair. É se você vai esperar sentado até o dia em que a guerra que começa na fronteira bata à sua porta.